Hoje eu quero refletir com você sobre um tema bem interessante, que é Aqui tem Deus. Como assim, pastor, aqui tem Deus? Eu queria que você entendesse que em qualquer lugar que você estiver, em qualquer circunstância que você estiver vivendo, tem a possibilidade de você ter Deus presente. O texto que nós queremos compartilhar, em Mateus 28, 20, a parte B dele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não é sugerido, que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você percebe que é possível ter a presença de Deus conosco todos os dias até o final da nossa vida? Imagina você viver uma vida em que você tem a garantia de que Deus está presente com você em todo instante, em toda circunstância, em toda situação. E se Deus está presente, não existe possibilidade de derrota, não existe possibilidade, se Deus está presente, não existe impossibilidades. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então, qual que é o nosso desafio? É garantir que a presença de Deus vai estar conosco em todos os momentos. É viver uma vida de maneira que, onde quer que eu esteja, independente do que eu esteja passando, eu possa dizer: aqui tem Deus. Eu possa dizer: Deus está comigo. E esse texto ele nos dá algumas direções. Jesus ele não apenas nos dá uma missão, ele também nos dá e nos promete a sua presença. É isso a primeira coisa que eu quero que você entenda. Jesus ele não nos manda cumprir uma missão sozinho. Ele nos dá uma missão, ele nos dá uma ordem. Como eu falei no início, ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, existe um mandado de Deus para nós. Existe uma ordem de Deus para nós. Existem coisas da parte de Deus para serem guardadas por nós, para serem obedecidas por nós, para serem vividas por nós. Agora, Deus não quer que a gente apenas guarde aquilo que Ele nos manda guardar, mas Ele quer que a gente também ensine outros a guardar aquilo que nós já aprendemos que devemos guardar. Então aqui, na verdade, nós temos dois mandados de Deus para nós. Nós temos duas direções de Deus para nós. Nós temos duas ordens da parte de Deus para nós. A primeira é guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou. É guardar tudo aquilo que a gente aprende da parte dEle. E a segunda é ensinar aquilo que Ele nos mandou guardar. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tem duas missões. A primeira missão é conhecer a vontade dEle e colocar em prática. E a segunda missão é fazer a vontade dEle conhecida por outros. Então, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E aqui está o segredo para você viver uma vida de maneira que, onde quer que você esteja, o que quer que seja que você esteja passando, você possa abrir a boca e dizer: aqui tem Deus. E deixa eu te falar uma coisa: se tiver Deus, tem solução. Se tiver Deus, tem resposta. Se tiver Deus, tem saída. O grande desafio é a gente entender como que eu posso trazer Deus para todos os momentos da minha vida. Como que eu posso viver uma vida de maneira que, independente de qualquer lugar, ambiente ou circunstância, eu possa dizer: aqui tem Deus, e se tem Deus, tem vitória. Aqui tem Deus, e se tem Deus, tem resposta. Aqui tem Deus, e se tem Deus, tem milagre. E o texto nos dá a direção. A ordem de Deus é clara: guardar tudo aquilo que Ele nos manda e ensinar outros a guardar. Esse texto ele é parte do texto da grande comissão de Deus para nós como seu povo. E por que se usa a palavra comissão? Porque é uma missão com Ele, não é uma missão sozinho. Ele diz: vão, ensine os outros, guardem, ensine os outros a guardar, e eu estarei com vocês. A garantia, ela é muito firme, ela é muito clara. Ele diz: eu estou convosco, eu estarei com vocês
todos os dias, em todos os momentos. Essa é uma verdade que é reafirmada por Deus em todos os momentos da palavra, ao longo de toda a Bíblia. Não te abandonarei, não te deixarei, não te desampararei, sabe? Estarei sempre contigo, sabe? Então, a gente só precisa entender qual é o caminho para a gente ter a certeza e a garantia da presença de Deus conosco, que é guardar os seus mandamentos, guardar o que Ele nos tem ensinado e, ao mesmo tempo, ensinar outros a guardar. Tem muita gente que busca conhecer a vontade de Deus, guarda os mandamentos, guarda a vontade de Deus, vive uma vida de obediência, mas está faltando a outra parte, que é ensinar a guardar, é ensinar outros, ensinar. Essa é uma missão nossa como cristãos, como igreja, e quando nós cumprimos isso, vem a garantia dele de que ele estará conosco. E essa presença não é uma presença simbólica. Jesus ele não está falando aqui, eu estarei com vocês, sabe? Não é algo simbólico, não, é algo real, é algo constante, é algo fiel, sabe? É uma presença real que nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos perceber o agir, o cuidado, a direção, a provisão dele na nossa vida. Então não é uma promessa fictícia, não é uma promessa abstrata, não. É uma promessa de uma presença real. Às vezes a gente canta que a presença dele é real, mas talvez a gente não viva de maneira que a gente realmente crê que a presença dele é real. Porque a minha pergunta é, se você crê que a presença de Deus é real em todos os momentos que você está vivendo, por que você vai temer? Por que você vai viver preocupado? Ou você não crê que a presença dele é real com você, ou talvez você creia que a presença dele é real, mas não creia nele como a Bíblia diz que ele é todo-poderoso, que ele é o Deus do impossível. Porque se eu creio que a presença dele é real e eu creio que ele é o que a Bíblia diz que ele é, eu vou caminhar em paz, eu vou caminhar descansando. Por quê? Porque eu sei que no final, o final com Deus sempre é de vitória. Não existe outro final para uma vida onde Deus está presente constantemente. Não existe. A gente pode até passar por momentos e circunstâncias em que a gente acha que não vai vencer, que a gente acha que não vai ter força, que a gente acha que vai dar errado. Às vezes a gente tem certeza que está dando errado, mas o final é um final de vitória. Imagina quando Cristo foi crucificado. Imagina, os discípulos viveram na expectativa da vinda do Mestre, do Salvador, e de repente aqueles que eles colocaram toda a sua expectativa de que seria o Salvador, agora está sendo morto e crucificado na cruz. Só que a cruz não foi o final. A cruz era, na verdade, o início de uma grande vitória. E muitas vezes a gente está passando por circunstâncias e a gente acha que é o final, a gente acha que é o fim, mas na verdade é o início de algo extraordinário que Deus está fazendo. Porque se ainda não teve vitória, é porque ainda não chegou o fim. Porque quando Deus está presente, não tem possibilidade de derrota. E aí, pensando nisso, a gente precisa valorizar essa presença dele constante e viver de maneira que a gente tenha a garantia que ele vai estar presente conosco todos os dias. E qual é a garantia que ele nos dá? Ele diz, quando você guardar os meus mandamentos, quando você guardar tudo aquilo que eu te ensino e quando você ensinar outros a guardar, eu estarei com você. Não é só eu viver uma vida de obediência, não é só eu guardar aquilo que eu aprendi, mas eu também ensinar outros a guardar. Esse é o segredo que muitas vezes passa despercebido. A gente foca muito em guardar o que a gente aprende, mas a gente esquece da outra etapa da promessa, que é ensinar a outros a guardarem aquilo que Deus tem nos ensinado. E aí, ele não se ausenta, sabe? Ele não se cala, ele não abandona. Essa é uma promessa de Deus para nós, quando nós estamos dispostos a cumprir o princípio. Você percebe que o texto ele tem princípio e tem promessa. Ele diz, se você guardar e você ensinar outros a guardar o que eu tenho ensinado, esse é o princípio. Aí vem a promessa, eu estarei com vocês todos os dias, não apenas em alguns dias.
não apenas em alguns momentos, mas em todo o tempo, a todo instante, até a consumação dos séculos. Ele não se cala, ele não se ausenta, ele não abandona. Sabe, a missão da igreja e a missão de um discípulo de Cristo só é possível porque o Mestre caminha junto. Eu e você jamais vamos conseguir viver. Lembra que a gente falou já ao longo das nossas lives aqui, que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ou seja, eu só consigo experimentar essa vida se eu estiver caminhando com Ele. A nossa missão como cristãos, a nossa missão como igreja, a nossa missão como ser humano, sabe, desfrutar de uma vida de paz, de tranquilidade, só é possível se Ele estiver presente, se Ele caminhar junto conosco. E como que eu posso garantir a presença dEle todos os dias? Que independente do lugar que eu esteja, eu digo, aqui tem Deus. Eu posso estar no meio de um problema, mas eu digo, aqui tem Deus. Eu posso estar no meio da tempestade, mas eu digo, aqui tem Deus. Sabe, eu posso estar no meio da tribulação, mas eu digo, aqui tem Deus. Eu posso estar no meio da maior conquista, eu digo, aqui tem Deus. Sabe, a maneira da gente viver com essa certeza é a gente cumprindo a nossa missão como igreja e como cristão. Sabe, a presença de Jesus é a força que sustenta a nossa missão. A presença dele é a garantia de que nós podemos ter uma vida de paz e tranquilidade. E Ele não nos envia sozinho, Ele caminha ao lado. Ele não nos manda, Ele não nos chama para caminhar nessa terra sozinho, não. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele envia o Espírito Santo de Deus. Ele diz, eu vou enviar um outro Consolador. Esse outro é um outro da mesma natureza, é um outro que tem o mesmo poder, é um outro que faz tudo o que Ele fazia. Por isso que Ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, para que vocês possam continuar vivendo uma vida de vitória sobre a tentação, sobre o pecado, sobre a angústia, sobre a ansiedade. Vocês vivam uma vida de paz que excede todo entendimento. Enquanto a gente obedece, grava essa frase aí. Se você quiser, até é uma frase para stories aí, ó. Enquanto você obedece, a presença dele permanece. Isso é muito forte. Enquanto você obedece, a presença dele permanece. Sabe, a promessa de Jesus não tem prazo de validade. A única coisa que pode nos impedir de ter a presença dele, e lembre, se eu não tenho a presença dele, não tem como eu viver uma vida de paz. Eu posso ter o recurso que eu tiver, eu posso ter a posição social que eu tiver, eu posso ter o título que eu tiver, o diploma que eu tiver, mas se eu não tiver a presença dele, não tem como viver a vida de paz, porque ele é a paz, ele traz a paz, ele veio trazer essa vida abundante. Então, quem carrega a missão também vai carregar a promessa. Quem carrega a missão de ensinar a outros também carrega a promessa da presença dele conosco todos os dias. Não há nenhum lugar que seja distante demais para que a gente possa ter a companhia dele conosco. Não há. Sabe, a autoridade é dele, a presença é constante, só que a missão é nossa. Guardar os mandamentos, guardar o que ele nos tem ensinado e ensinar outros a guardar é a nossa missão. Vou repetir. A autoridade para cumprir a missão é dele. A presença é dele, mas a missão é nossa. Você jamais vai encontrar um lugar onde você possa dizer, o Senhor não está aqui. Jamais você vai encontrar um lugar onde o Senhor não esteja na vida daquele que guarda e ensina outros a guardar o que ele tem nos ensinado. Sabe, eu quero encerrar deixando o versículo de esperança para você. Salmo 138, versículos 8 a 10. Olha o que esse texto diz. Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Em qualquer lugar e em qualquer circunstância, declare, aqui tem Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa palavra
que nos afirma que é possível sim viver uma vida com a constante presença do Senhor na nossa vida. E se a tua presença é constante, a tua paz também será constante. Senhor, a promessa é do Senhor, a missão é do Senhor, Pai, mas a decisão de ter o Senhor conosco é nossa. Nós queremos, ó Deus, viver de maneira que tenhamos a tua presença todos os dias, em todos os momentos. Por isso queremos não só guardar aquilo que o Senhor nos tem ensinado, mas ensinar a outros, levar outros aos teus caminhos, levar outros a conhecer a tua verdade, levar outros a desfrutar da tua presença. E assim eu terei a certeza e a promessa de que o Senhor estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E se tem Deus, tem vitória. Se tem Deus, tem milagre. Se tem Deus, tem resposta. Quero declarar um dia abençoado, um final de semana abençoado, guardados e protegidos por ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje começa o Reset, é um retiro espiritual. E você que quer buscar mais dessa vida de paz, de tranquilidade, de alegria, de encontrar a verdadeira felicidade, eu quero te desafiar a participar do Reset. Se você quiser mais informações, me manda uma mensagem no chat do Instagram e eu vou te passar todas as informações e você é nosso convidado. Ah, pastor, é só para quem é da igreja? Não, é para qualquer pessoa que queira mais de Deus. Qualquer pessoa que entenda e reconheça que precisa de uma experiência mais profunda ainda com Deus. O Reset é para você. Estaremos aqui durante todo o final de semana. E na segunda-feira nós estaremos de volta com o nosso Porções de Paz para Corações Ansiosos, às 6:30 da manhã. Deus te abençoe.